Olá, boa noite. Hoje num novo formato, um formato exclusivo, exclusivo para você que se inscreveu, porque realmente eu só quero aqui na live daqui para frente quem se comprometa, quem se inscreva e quem vem aqui para aprender. Não que fique passando pela live, né? E queira aprender realmente. E hoje nós temos um assunto muito legal que inclusive é um assunto que tem no meu curso, né? Porque agora eu decidi realmente ensinar tudo aquilo que eu sei sobre aeromodelismo, mas só para quem se inscrever. E provavelmente cada uma dessas lives, dependendo do assunto, né? Como a de hoje, por exemplo, pode se transformar numa aula do meu curso. Só que só pessoas que se inscrevem é que têm acesso. Eu estou vendo que tem alguém aqui inscrito. Boa noite. E me diz aí quem é você. Estou bem contente de você ter se inscrito aqui. Estou bem contente de você estar inscrito aqui, cara. Se identifica aí, vale muito a pena. Se você não se inscreveu, na verdade, se você já era um dos meus inscritos, alguém com quem eu já tinha contato, não tem nenhum problema. Mas só essa vez, você vai precisar acessar o link realmente, que está lá na minha bio. Hoje você está vendo, não tem transmissão pelo Instagram. Realmente essa live é fechada, tá? Só quem estiver aqui é que vai realmente assistir. Carlos Alexandre C. Xavier. Carlos, uma boa noite, um prazer tê-lo aqui. Mostra que você realmente está disposto a aprender, né? Isso é uma coisa muito boa, cara. Isso é excelente. Como você pode ver aqui em frente à minha câmera, né? Na verdade, hoje nós estamos aqui com duas câmeras. Eu vou ligar a segunda câmera porque hoje eu quero, se for o caso, e vai ser, né? Mostrar em detalhe as coisas e explicar as coisas em detalhe, como nunca eu fiz aqui em lives. Só que isso aqui deixa de ser uma live a partir do momento que você está inscrito aqui, que você veio para cá e passa a se transformar realmente numa aula. Eu não vou ficar pedindo para dar like, eu não vou fazer nada daquelas coisas que vocês estão acostumados que eu faço numa live aberta. Talvez, muito talvez, exista a live de quinta-feira. Então, você que está inscrito, ou você que, na verdade, vai ter acesso a essa live gravada, mas só você que recebeu ou meu WhatsApp, porque está inscrito naquele grupo Aeromodelistas Iniciantes, mas vai ser a última vez que vai receber, ou você, estando inscrito em alguma das minhas atividades anteriores, você deve ter recebido também o link. Não sei qual foi o seu caso, Carlos. Mas, para a próxima live, de terça-feira, né, às 8h30, só quem realmente se inscrever. Se ninguém se inscrever, é a aula, é mais uma aula que vai se transformar numa gravação para o meu curso oficial, né? Para um deles. Na verdade, tem um curso rolando nesse momento, né? Que é a construção desse aeromodelo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo em primeira mão, ao vivo, né? Porque eu já postei algumas fotos aí. Esse aeromodelo foi construído inteiramente aqui para uma aula, olha só. Está lá os servos, já tudo montado, tudo colocado direitinho. Só me resta aqui agora a decisão do motor. Eu vou ver que motor eu vou colocar aqui. Mas é claro, para a gente chegar num aeromodelo como esse, a gente tem que começar do básico. Eu já tenho uma aula gravada que é sobre plantas também, mas é a primeira aula das plantas, tá? Essa aqui é a segunda e essa vai tocar num assunto muito interessante que é a escala. Então, eu já deixei separado aqui atrás, essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, são caixinhas de kits, né? De aeromodelo ali, tem um aeromodelo importado, dois aeromodelos, não, um aeromodelo importado e um aeromodelo aqui, feito aqui no Brasil, o kit, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Você está ouvindo algum eco? Está tudo em ordem? O som está bom? Como é que está isso aí, por favor?
me informa, por favor. Eu vou pegar uma régua e uma escala ali, porque hoje nós vamos precisar delas. Aqui na nossa aula, né, de hoje. A gente vai ter que ter aqui algumas coisas que são necessárias para que a gente possa ter a aula de hoje. Diz aí, Carlos, tá bom o som, a imagem, tá tudo em ordem? Por favor, escreve aí para mim, se você estiver assistindo aí. Assistindo você está, não sei se você está ao vivo aí, né? Se você não levantou, foi para algum lugar. Mas é isso. Então, é o seguinte, eu acredito que deva estar tudo bem, com imagem, com som, com tudo, né? E eu quero mostrar para você agora outra câmera. Eu vou colocar outra câmera, vai cortar a tela meio aqui, ó. Mas aí está. Tá tudo ok, Carlos? Muito obrigado. Então, essa aqui é a segunda câmera. Essa aqui é a câmera com a qual eu vou mostrar as coisas em detalhe para você, né? Então, aí a gente vai poder conversar em detalhe. Por exemplo, eu vou retirar essa câmera aqui e aí a gente continua aqui. Carlos, ainda tem som aí, por favor? Não sumiu o som? Escreve aí para mim, por favor. Se ainda tem som ainda, porque são 2 microfones e 2 câmeras separadas, né? Então eu preciso saber se tem som nas duas. Som e imagem ok, de novo. Ótimo. Maravilhoso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Então, agora nós vamos tirar esse aeromodelo daqui. Isso aqui é um estiquinho, a planta dele está aqui embaixo. Eu quero mostrar em detalhes para vocês também, porque essa é a aula de hoje. Nós vamos tratar de planta de aeromodelo. Então, eu vou começar colocando a planta nesta posição aqui. Vamos distribuir aqui, tem uns chumbos aqui, você não está vendo ainda, mas já já você vai ver. E nós vamos conversar, então, sobre essa planta aqui, tá? Essa aqui é a minha outra câmera, vai ficar na minha mão. Eu vou acionar ela dentro de instantes. E vamos começar primeiro fazendo um overview sobre a planta, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa câmera de mão. Deixa só eu tirar uma coisa aqui. Então agora você está tendo a oportunidade de ter uma visão geral de uma planta. Essa planta aqui eu mandei fazer, eu tenho o original dela, e eu mandei fazer porque eu gosto muito desse aeromodelo, que é o Stick-In. Então vocês vejam aqui tudo que tem nela. Aqui é o nome dela, da planta, né, do aeromodelo, para aeromodelos 19 a 25. Essa aqui é a asa, tá? Então, a planta da asa. Espero que vocês estejam vendo bem aí, mas acredito que sim. Aqui o leme está aqui, tá? Lateral da fuselagem e o local de inserção do leme. No meu, eu fiz um leme diferente. Parte de cima da fuselagem, os pinos de fixação de elástico, cavernas, profundor e estabilizador, ok? Então, basicamente, esses são os componentes dessa planta. Agora, tem mais um detalhe que eu quero salientar para vocês. Vocês percebam que essa planta aqui tem uma coisa escrita aqui no canto, ó. Aqui, ó. Vou chegar mais perto, ó. Bem aqui no meu dedão. Escala 1:1. Vamos ver o que significa, então, escala 1:1. Vou me sentar aqui para conversar com você agora, que está aprendendo nessa aula. Tá? Olha aqui, ó. Eu tenho algumas coisas aqui. Isso aqui é uma escala de engenheiro, tá? Você não vai precisar aprender a mexer com isso.
Mas aqui a gente tem essa escala, tá? Escala 1 para 100. Vamos ver as escalas que nós temos aqui. Eu estou falando que tem, mas ó, 1 para 400, 1 para 500, 1 para 250, 1 para 200, 1 para 300 e 1 para 100. Tá? Então, essa escala é muito útil para a gente usar. Mas, para vocês, não há necessidade de uma escala. Uma simples régua pode resolver o problema se você entender como é que a gente faz para utilizar a escala de uma planta, né? Como é que a gente usa a escala de uma planta. Então, nesse caso aqui, eu mostrei para você que era 1 para 1. O que significa isso? Vamos colocar ela na outra posição. Vou ligar a segunda câmera aqui. E vou colocar ela na outra posição. Vamos desligar a câmera número 1. E aqui nós vamos entender um pouco mais essa história de escala. Porque tem muita gente que olha a escala e não sabe realmente o que está acontecendo. A planta é grande, ela não cabe toda na minha mesa. Mas então a gente ajeita aqui para que ela caiba dentro da área da minha mesa. Com essa câmera aqui, então, nós podemos verificar aqui no canto a escala 1 para 1. O que realmente significa isso? Vou pegar uma régua aqui para te explicar claramente o que significa isso. Por exemplo, vamos pegar esse leme aqui, ó, o leme móvel, que é o L2 que você está vendo aí. Tá? O leme móvel. O leme móvel, se eu for medir aqui o tamanho dele, tá? É de 7 centímetros aqui na planta. Aí você pensa, poxa vida, mas que tamanho terá esse leme? Você tem que vir aqui na escala e ver. Que escala é essa? Ah, é escala 1 para 1. O que significa escala 1 para 1? Significa que cada 1 centímetro aqui na planta corresponde exatamente a 1 centímetro no aeromodelo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, essa asa aqui. Vamos ver qual é o comprimento dela. 20 centímetros mais 20 são 40 mais 15. 55 centímetros aqui representado na planta. Quanto você acha que é o tamanho real dessa asa, dessa meia asa, na verdade, né? Porque nós estamos vendo meia asa aqui. Nós vamos aqui na escala e olhamos. Qual a escala dessa planta? Ah, é 1 para 1. Certo. Então, se é 1 para 1, significa que cada centímetro que eu medi aqui corresponde a 1 centímetro mesmo no tamanho da asa que eu preciso construir. Então, essa asa vai ter exatamente 50, 50 não, são 20, eu não me lembro agora de novo, vamos ter que medir outra vez aqui. Ó. 20, 40, 55. Então, corresponde a dizer o seguinte, se eu medir no papel 55, significa que a minha asa tem que ter 55 centímetros, porque a escala é 1 para 1. Tá? E se fosse 1 para 2? Você poderia me dizer qual é o tamanho dessa escala? Essa escala não. Você poderia me dizer qual seria o tamanho dessa meia asa? 1 para 2 significaria o seguinte: cada 1 centímetro que eu medir na planta vai significar 2 centímetros na asa real. Então, se essa planta aqui está mostrando ela tem a escala escrito aqui, não 1 para 1, mas 1 para 2, vai significar o seguinte, que se eu tiver aqui 20, 40, 55, significa que essa asa tem 55 vezes 2 de tamanho real.
Então, 55, essa meia asa aqui teria 1,10 m, e não mais os 55 centímetros, porque a escala aqui na asa é 1:1. Se mudar isso aqui para 1:2, significa que você tem que pegar e fazer uma asa usando essa mesma planta com o dobro desse tamanho. Entendeu? E um detalhe muito importante na planta é que você pode ter uma planta assim, com uma escala maior, né? Ou seja, menor o tamanho aqui, mas o aeromodelo vai ser maior. Então, vamos pegar agora uma outra asa não, uma outra planta. Para a gente ver, então, o que que acontece. Vamos ver se isso aqui, esse kit aqui, vamos ver se esse kit aqui, que é o kit importado, se ele tem a planta 1:1 ou se a planta dele tem uma escala diferente. É um pouco diferente o importado, né? Olha aí, ó. Vamos ver. Bem legal. Bem legal. Então, esse daqui, por exemplo, vamos ver se está marcado em algum lugar aqui a escala dessa asa. Vamos agora perceber aqui como é diferente uma planta que eu mandei fazer aqui de uma planta fabricada por realmente uma fábrica de aeromodelos. Né? Então, vamos lá. Ó. Olha como mudou. Aqui você tem a visão do aeromodelo, tá certo? Vamos ver se em algum lugar tem escala aqui. Não está aparecendo, está me parecendo que essa escala é 1:1. Então, às vezes, não tem a escala escrita na planta. E quando não tem, geralmente é porque é 1:1. Mas vamos procurar aqui, porque quem sabe está em algum lugar aqui e eu não estou vendo, né? Mas realmente não tem em lugar nenhum. Então, essa aqui é 1:1. Isso aqui, pessoal, é a planta deste aeromodelo aqui. Então, a gente vê que é 1:1, né? Se a gente pegar o aeromodelo e colocar aqui em cima, cobriu as duas asas. Vamos tirar para vocês verem? Olha lá. Tá vendo? Então, nós temos aqui uma escala 1:1. Cada 1 centímetro na planta significa 1 centímetro no modelo. A fuselagem aqui também, olha, vou colocar ao lado aqui, tá certo? Olha a fuselagem ali, olha a fuselagem aqui, ó. Certinho, 1:1. Então, esse era o modelo que eu construí a partir desta planta, foi construído a partir de uma planta com escala de 1:1. Vamos agora ver na outra Planta. Vamos ver a outra planta agora. Vamos dobrar essa daqui e vamos ver a outra planta, qual é a escala da outra planta. Geralmente, esses aeromodelos pequenos, eles vêm em escala 1:1, mas você pode encontrar aeromodelos grandes que o cara não vai fazer. Se o aeromodelo tem 3 metros de asa, ele vai fazer uma asa de 3 metros na planta? Não vai, né? Claro que não. Então, ele faz de uma outra maneira. Vamos pegar esse aqui, já é um kit nacional. Esse eu não montei ainda. Vou montar. É o próximo a ser montado na gravação de aulas do curso. Então, nós vamos montar esse aqui a elástico de procedência nacional, mas vai ser provavelmente de rádio também. Mas olha aí, não precisa nem escrever, né? Já deu para ver aqui. Vamos fixar, vou mostrar para vocês em instantes com a câmera de mão. Mas é uma falha muito grande que eu vejo, né? Dos construtores, dos desenhistas de plantas, porque isso aqui atrapalha bem. Você chega aqui, por exemplo, eu não conheço, tá? Eu não conheço isso aqui. E aí eu quero agora eu quero fazer esse modelo aqui, mas eu não conheço. Então, tá aqui a planta do Fairchild, tá? Então, tá aí, ó, a asa inteira aqui,
a fuselagem inteira aqui, o profundor e o leme, e aqui o nosso leme, como eu já falei. Agora, você percebeu que o nível de construção aqui é diferente, ele é inteiro de vareta, como era o anterior, tá? Que vocês viram. Agora, é claro, como é que eu vou saber a escala disso aqui? Olha aqui, ele escreve 690 milímetros ou 69 centímetros, né, de envergadura. O que é envergadura? Você que está aprendendo sobre envergadura é a distância dessa ponta de asa até a outra ponta da asa. Tá? Então, 690, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos medir. Então, vamos lá. 20, 40, 69. Então, aqui a gente já sabe e já pode escrever aqui que essa planta é 1 para 1. Mas e se essa planta fosse 1 para 4? Você vai fazer um aeromodelo gigante, mas a planta é 1 para 4. Está escrito aqui embaixo, hein? Não tem a envergadura, não tem nada aqui. Está só escrito 1 para 4. Você tirou de uma revista isso aqui. Então, significa o seguinte, você vai pegar cada 1 centímetro que você medir aqui e multiplicar por 4. Então, seria 69 vezes 4. Então, essa asa seria o número 69. Vamos botar 70 para ficar redondo. 7 vezes 4, 28. Então, esse era o modelo com essa planta aqui, com essa mesma planta aqui, escrito 1 para 4 aqui, eu consigo construir esse aeromodelo com 2,80 metros de asa. E nessa planta, manda construir com 690. Então, você percebeu uma coisa que é extremamente importante. Você tendo a planta, você entendendo a planta, você tem condição de fazer o aeromodelo do tamanho que você quiser. É claro, você tem que ter um pouco de conhecimento no que diz respeito a dimensionamento das varetas, dimensionamento de trem de pouso, tamanho de rodas, e tudo isso você tem que ter um mínimo de conhecimento para reestruturar. Né? Mas uma planta desse tamanho, você faz até o avião grande. Tá? Não importa. Se isso aqui, você chegar aqui embaixo e ler escala 1 para 100, cada 1 centímetro aqui são 6 centímetros no real. Então, essa planta aqui, que tem 690 milímetros, ou 69 centímetros de comprimento de asa ou de envergadura, se você multiplicar 69 centímetros por 100, quanto vai dar? 6.900 centímetros. Então, 6,90 metros de asa. E é por essa razão que você vê uma série de aeromodelos muito grandes, às vezes, Sendo sendo mostrado em vídeos. E o camarada conseguiu construir o aeromodelo daquele tamanho. Então, olha a importância de você entender realmente como você trabalha com uma planta. Então, se eu pegar a planta de um aeromodelo muito pequeno, né? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender a importância de você ter uma planta. Eu posso pegar, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho essa maquete da Airbus, tá? Que me foi dada pelo meu filho. Eu trouxe isso aqui. Ele trouxe isso aqui lá da Alemanha quando ele foi buscar um Airbus lá, junto com outros pilotos, é claro. Se eu pegar isso aqui, medir isso aqui, medir ele inteirinho, ou escanear ele inteiro, eu consigo fazer uma planta dele que pode ter o tamanho dessa planta aqui. Mas aí eu sei quais são os tamanhos desse aeromodelo, desse avião real. Aí eu simplesmente vou ver em que tamanho eu faço a planta, em que escala, e depois eu amplio e faço o tamanho que eu quiser. Ou eu diminuo e faço do tamanho que eu quiser. Poxa, mas como é que você vai diminuir isso aí? Sim, meu amigo, trabalhando.
pegando régua, lápis, caneta, papel e desenhando. E você pode também ser auxiliado por um aparelho chamado pantógrafo. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar o pantógrafo, onde você pega uma planta desse tamanhinho e vai riscando por cima, e lá na ponta ele tem um lápis e ele já vai deixando do tamanho grande. E ele tem várias regulagens para você saber em que escala você está deixando o seu aeromodelo, o seu desenho. Eu tinha até outro dia, mas acabei uma bobagem da minha vida, eu joguei fora por falta de espaço, realmente, aqui, muito espaço. Tenho muito pouco espaço aqui. Então, uma planta te dá todas essas possibilidades. Agora, interpretar uma planta dessa daqui é fácil ou é difícil? Tudo depende do seu conhecimento de plantas, né? Vamos pegar uma planta aqui, um pouquinho mais complexa. Vou guardar essa daqui e vou pegar uma planta aqui um pouquinho mais complexa, né? Para você ter uma ideia, né? De se você conseguiria entender essa planta, né? Eu acredito que sim, eu não acho difícil de se entender a planta. Mas é claro, eu tenho mais de 50 anos de aeromodelismo, então para mim realmente não tem nada demais uma planta dessas, né? É super tranquilo. Eu só não sei como é que eu desdobrei isso aqui, que agora não consigo dobrar. Acho que é assim, deixa eu ver. Aqui. É tanta dobrinha, né, que a gente se atrapalha aqui na hora de guardar a coisa. Pronto. Teoricamente está pronto, mas não está não. Não está bom. Depois eu faço direitinho, né? E aqui dentro, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Tem mais umas coisas aqui. Ah, sim, esse daqui veio, né? Uma planta, o aeromodelo vem às vezes com um manual de montagem. Olha, esse aqui é um manual de montagem também, tá? Então, no caso do Fairchild aqui, que eu comprei aqui no Brasil, ele tem explicações e o manual de montagem. Mas realmente é importante você entender a planta. Eu não preciso de manual para montar o modelo. Por quê? Porque eu entendo a planta. Então, você olhando a planta, e principalmente são coisas básicas que muita gente acha que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Vamos pegar, por exemplo, qualquer aeromodelo, ele tem uma planta, mas muita gente não sabe olhar a planta, e não sabendo olhar a planta, acaba tendo o problema de precisar de um manual, e aí já complica mais. No caso desse daqui, eu vou mudar a câmera, né? Mas antes eu vou abrir a planta, é melhor. Olha o nível disso aqui. Né? É um pouco diferente. É mais sofisticado, eu vou tirar. Isso aqui é um Stearman da Gillows, também uma planta importada e um aeromodelo importado. Tá? Deixa eu abrir aqui. E é do tamanho original também, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se tem escala em algum lugar aqui. Não, é aquilo que eu falei. Quando eles não colocam a escala, provavelmente é porque é do tamanho. Uma série de coisinhas aqui. Tá? Então, por exemplo, essa planta aqui, ela está toda em inglês. Então, você, às vezes, numa revista, né? Você pega uma revista e você quer que essa revista, quer fazer o aeromodelo dessa revista. E aí você se depara com essa situação.